Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, sobrenatural. Em nome de Jesus, amém? Vocês aceitam aqui um cafezinho? Pensa no cafezinho, que tá gostoso. Parece que ele é fraco assim, gente, mas ele não é fraco não, amém? Gente, não sei se vocês viram, eu postei ontem outro louvor, né? Esse louvor é poderoso. Pensa numa adoração, né? Você frita na unção só escutando esse louvor. É algo extraordinário, amém? Olha só. Nós já estamos com muitas expectativas daquilo que Deus vai estar fazendo, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Hoje o devocional eu preparei com muito carinho, como tão bom pra você, amém? O que vocês acharam desse louvor? A letra dele é aleluia, gente. É alto nível, assim, de adoração. Uma aleluia é equivalente a 1000 glória a Deus. Né? Uma aleluia é equivalente a 1000 glória a Deus. Vocês têm noção? Glória a Deus. Aleluia. Então eu tô postando todos os dias um louvor. Tô colocando na playlist outros louvores também, amém? Mas esses, assim, de mais unção, né? Que eu sei que vocês não conhecem tanto, eu tô postando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aumenta a sua expectativa. Nós estamos em contagem regressiva. Nós vamos viver um estrondo de glória. Nós vamos viver algo sobrenatural. Amém? Se preparem para serem consumidos, tomados, cheios, incendiados. Amém? Avivados. Nós vamos viver algo poderoso demais. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Gente, vamos ficar posicionados. Vamos ficar, né, cada dia mais íntegro na presença do Senhor. Vamos estar cada dia mais conscientes daquilo que Deus quer de nós. Amém? Deus quer um caráter, Deus quer integridade. Essa madrugada eu vi muita apostasia entrando nas nações da terra. Apostasia é quando as pessoas começam a negar Jesus, né? As pessoas negam a fé. E o Senhor me mostrava que pessoas que muitas vezes ficou a vida inteira, amém? Vão rejeitar porque não vivem um avivamento genuíno, não estão vivendo de acordo. Porque, gente, a gente não consegue mais ficar sem essa presença, mas muitas pessoas nunca sentiram isso. Muitas pessoas nunca vivenciaram isso em Deus, amém? Muitas pessoas só estão ali, né? E choram uma vez ou outra ali, são tocadas por uma palavra, mas nós estamos falando de viver com Deus, de passar tempo com Deus, de se consolidar em Deus, amém? Amém? Então aumenta a expectativa do seu coração. Nós estamos em contagem regressiva para viver um mover sobrenatural sobre a terra. Nós vamos viver algo, né? Olha aí a Ellen. Ellen, querida, um beijo no seu coração. A Ellen já chegou no Brasil, falou para mim que a apóstola, acabei de pisar em terras brasileiras. Ellen, seja bem-vinda à sua terra. Você vai viver uma manifestação de glória, de poder, de unção poderosa, amém? Estou muito feliz que você já está por aqui. Aleluia. A Ellen, ela de Boston, é uma querida, pensa numa pessoa querida. Muito obrigada por já estar por aqui, vai nos ajudar muito, né? Aleluia, glória a Deus, amém? Gente, prepara o coração de vocês. Prepara o coração de vocês para o que Deus vai fazer, para o que Deus vai manifestar, amém? O Senhor está se movendo, o Senhor está no nosso meio, o Senhor se alegra com tudo aquilo que nós temos gerado. Deus ama lugares que têm fome e Ele só desce em ambientes que estão com fome dEle, amém? Eu quero que você, a partir de agora, fala: Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede. Senhor, eu vou estar na conferência. Talvez você vai estar assistindo online. Nós vamos abrir, acho que hoje é a inscrição, amor? Provavelmente entre hoje e amanhã. Amanhã tem a live das 7 horas. Amanhã, eu acredito que vai ser amanhã, tá, gente? Hoje nós vamos, tá? Amanhã, né? Amanhã nós vamos fazer uma live aqui no meu Instagram, 7 horas da noite, para tirar todas as dúvidas. Na verdade, é eu e o apóstolo, é mais o apóstolo, né? Para tirar todas as dúvidas, né, da conferência, o que você precisa levar. Então vem com a sua pergunta, o apóstolo vai estar respondendo, né? Vai ser poderoso, vai ser sobrenatural. Aumenta a expectativa do seu coração, amém? E nós vamos viver uma grande dimensão da glória de Deus. A partir de hoje, fala assim: Senhor, expande o meu odre.
Queridos, não perca a impartição do dia 90. Deus me mostrava que quem gerou, ele vai dobrar o odre. Para os intercessores que estiveram à frente da janela, orando por todos ali, né? Que a gente escutou as orações, Deus vai triplicar o odre. Então vamos gerar mais unção, mais fome. Fala, Senhor, eu quero ter um encontro sobrenatural. Rasga os céus. Queridos, vocês precisam falar, Senhor, eu quero uma experiência, eu quero sentir, eu quero mergulhar no Senhor. Amém? Aleluia. Vai ser sobrenatural aquilo que Deus vai estar fazendo. Amém? Você crê? Gere mais, gere mais. Fala, Senhor, expande mais o meu odre, expande mais a minha mentalidade. Abre comigo em Êxodo 37, fazendo favor. Já vai abrindo, amém? Nós vamos estar orando. Aleluia, glória a Jesus. Gente, entre hoje e amanhã nós vamos abrir as inscrições online, amém? Até que dia após que nós vamos fechar as inscrições presenciais? Até uns dia 20, mais ou menos? Eu falei ontem com o suporte, né? Eles falaram que vai ter que fechar antes, né? Então não vai conseguir chegar até dia 20. Então assim, e também as vagas também já estão acabando. Então assim, provavelmente creio que até dia 15, no máximo, 15, 16 ali, vai ser vai se manter ainda. Até dia 15, 16 máximo, tá? Para quem vai ficar hospedado na instância, né? Agora as avulsas vai continuar aberto. Para hospedagem, na instância, vai fechar dia 16. Depois, a avulsa vai ficar aberta. Mas aí você vai ter que arrumar um local para dormir fora. Ou dormir, sei lá, em Sumaré, Campinas, nas redondezas, Hortolândia, né? Mas assim, o ingresso avulso presencial, a gente vai manter até o final, né, amor? Sim, até ali, né? Mas também não dá pra manter tanto por causa dos kits, das coisas, né? É porque a gente prepara os mimos pra vocês, é bem arrumadinho, sabe? A gente faz uma coisa com muito carinho pra vocês, amém? Gente, vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome de Jesus, Pai, nós exaltamos o Teu santo nome. Nós exaltamos, Pai, o que o Senhor é e o que o Senhor faz por cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, pela manifestação da Tua glória. Senhor Deus, nós estamos com muitas expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Pai, eu quero clamar que nesses devocionais o Senhor venha nos dar, Pai, mais unção, que o Senhor venha manifestar com Teu Espírito Santo, para que nós começamos a entrar no clima, Pai, através dos devocionais, e através das orações da madrugada, através das orações de 24 horas. Senhor Deus, nós nos submetemos ao Senhor. Pai, que o Senhor venha usar, Pai, cada vida aqui de uma forma estrondosa, nesse tempo, nessa estação. Senhor Deus, nos alimenta, nos ensina, nos alinha. Senhor, esteja conosco, Pai, de uma forma poderosa. Senhor Deus, nós nos submetemos à voz profética do Espírito Santo e nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Senhor Deus, abençoa esse dia, abençoa as nossas famílias, abençoa, Pai, essa quarta-feira, que seja uma quarta-feira estrondosa, uma quarta-feira profética, uma quarta-feira sobrenatural, uma quarta-feira, Senhor Deus, avassaladora, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu declaro, é isso que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abram comigo em Êxodo 37, amém? Vamos lá, Êxodo 37. Que diz assim: em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu as argolas, prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu com ouro. Passou-as por dentro das argolas, dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar da expiação, de ouro puro. Media 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro,
com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. Por que tem querubim em cima da arca, da tampa da arca? Porque Deus sempre vai colocar querubim estabelecendo, cuidando de locais sagrados e preciosos. Lúcifer era um querubim da guarda ungida. E eu creio que ele cuidava de um departamento onde se fomentava a adoração a Deus, tá? Tem ali quando Eva e Adão pecam, Deus coloca 2 querubins na frente do jardim para proteger o jardim. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Então, a gente tinha 8 centímetros de largura. Olha só. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e preparou as 4 cantos junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto à borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. E fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas, jarras para ofertas derramadas. Bezalel fez o candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça: a base, a haste central, as lâmpadas, os bordões e as flores. Da haste central saíam 6 ramos, Então eram 7 ramos, porque tinha a haste principal. 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos tinham 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira. E cada uma dos botões e flores havia um botão de amendoeira debaixo de cada par de seus ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com uma haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, para apagar ali, as chamas, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Gente, só o candelabro e seus acessórios. Você tem noção o que é 35 quilos de ouro puro? É ouro no mundo. Agora só para o candelabro. Depois, Bezalel usou a madeira de acácia. Então, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? Eu, pelo menos, eu sou profeta de Deus. Então, tudo me chama atenção. Eu fico perguntando por que Deus usou a vara de amendoeira? O que há de profético nisso? Eu vou lá e pesquiso. A árvore, a amendoeira, o que ela significa? Qual que é o tempo que ela... Eu sou uma pessoa, por que Deus está usando... Por que Deus está usando a madeira de acácia? Ele não podia usar o cedro? Então, eu vou lá e falo, Deus, o que tem de especial na madeira de acácia? Então, eu vou fazer uma pesquisa primeiro. Aí eu vou entender a complexidade dessa árvore, a dureza dela. Então, assim, gente, eu, pelo menos, eu sou extremamente profética. Eu sou curiosa. Eu vou atrás de tudo. Eu quero entender o porquê que Deus usou a acácia. Eu quero entender por que Deus usou a simbologia da amendoeira. O que a amendoeira representa. Amém? Então, queridos, eu sou exatamente assim, eu sou uma pessoa curiosa, então isso é porque eu sou profética, então eu quero entender por que é 35 quilos, Senhor, por que é tanto ouro? Porque eu fico perguntando, Deus, por que as cores roxa, azul, roxo, azul e vermelho? Então, queridos, eu quero que você entenda que o profeta, tudo tem significado e ele precisa entender, amém? Então você, leia com carinho, leia pesquisando. Se você não entendeu algo, você vai lá e pesquisa. Nós temos Google, temos várias IA hoje que responde perguntas históricas, geográficas, amém? Hoje você fala assim, Deus, mas, por exemplo, Deus, porque Felipe foi teletransportado, e ele se achou em Azoto. Da onde ele estava, onde ele se achou... Qual é a distância, chat? Entre 66 e 70 quilômetros. Nossa, Deus arrebatou fisicamente Felipe e tomou ele a 70 quilômetros dali.
Então, hoje a gente tem, gente, principalmente muita inteligência para trazer para nós a informação rápida. Então, vocês têm que ser curiosos. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. E ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos, entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar. Essas argolas eram para transportar com varas, tá? Debaixo da moldura de ouro para sustentar as varas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia para revesti-las com ouro. Até a vara do transporte tinha que ser de ouro. Não, você tem noção da complexidade? Queridos, isso aqui é o design do céu dado a Moisés, para Moisés passar para os artesãos. Aí os artesãos eram tomados do Espírito Santo para poder fabricar, conforme Deus havia falado para Moisés. Em seguida, eu creio que Moisés viu tudo isso. Deus mostrou em visão para ele falar, tá sim, é desse jeito mesmo, não é? Mas, né, os homens ali, o Bezalel, Oabe, eu não sei falar direito o nome dele, né? Os seus ajudantes, eles faziam, a Oliabe faziam tudo conforme, né, o Espírito do Senhor. Em seguida, preparou o óleo sagrado de unção, o óleo que ninguém pode fabricar, novamente, porque esse óleo é para ungir o quê? Os profetas, os sacerdotes, né? Na verdade, os sacerdotes é para ungir as coisas do Senhor. E o incenso perfumado usado as técnicas de perfumista. Olha, o incenso perfumado usando as técnicas do perfumista, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amanhã nós vamos ler o 38, amém? Gente, eu fico maravilhada, como eu disse para você, aqui em São Paulo, você que está vindo e tem tempo, vai visitar o Templo de Salomão, tem um passeio turístico lá, que tem a representação da arca, vai ter uma pessoa vestida de sacerdote. Na época que eu fui, há uns 9 anos atrás, amor? 10 anos atrás? Uns 9 anos atrás. Menos, uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos. Era R$35 esse passeio. Hoje eu não sei quanto que tá. Pode ser igual, pode ser mais, menos. Mas vale a pena pelo nível de conhecimento que você vai ter. Ali o sacerdote ele vai explicar. Você vai ver a representação da arca, do candelabro. Amém? Glória a Jesus. Então, a presença de Deus, ela exige preparo e santidade. Nós não podemos querer carregar algo santo, algo avassalador, sem termos um altar preparado. E essa preparação, queridos, é a nossa vida. Quanto mais nós estivermos com a vida alinhada em Deus, alma alinhada em Deus, nossas emoções alinhadas em Deus, a nossa mente alinhada em Deus, vocês vão ver que vocês vão perder completamente a identidade de quem vocês foram. E vocês vão se encontrar numa formatação que Deus projetou em você, porque por causa de tanto jejum, por causa de tanto... Você fala, meu Deus, cadê pelo menos um vestígio da Larissa que tinha aqui do passado? Não tem mais, acabou. E sempre, quando Deus te mostra algo que tem que ser tirado, você vai lá, luta, Senhor, eu não quero viver com isso, eu não quero conviver com isso. Mas a intenção, querida, é que realmente você venha nascer para essa nova criatura, para você poder viver essa manifestação de Deus. Amém? É muito bom, querido, ser usado por Deus, usada por Deus. E você sabe como que Deus usa os seus filhos? Uma vez que ele encontra um altar edificado. Mas Deus não vem sobre qualquer lugar e de qualquer jeito. Ele pode sim usar um mendigo na rua para profetizar, mas isso vai ser um caso isolado. Igual Deus usou uma mula para falar com Balaão, sim ou não? Mas foi um caso isolado. Mas Deus, ele quer habitar. O profeta, ele tem uma alta intimidade com Deus Pai. Eu quero que você entenda isso. Os profetas, ele tem alto nível de intimidade com Deus Pai. Por quê? Quem fala o que vai acontecer sobre a terra é Deus Pai, certo? É no nome de Jesus que nós profetizamos, mas quem anuncia? Deus é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Lógico, Jesus também é, o Espírito Santo também é, mas eu estou falando que os profetas têm uma intimidade com Deus Pai. Então o profeta, você vai ver que a identidade do profeta é ser um ser isolado. Por que os profetas são meio complexos? É difícil de entender o profeta. Porque quem fala face a face com os profetas, face a face no sentido de uma forma mais direta, é o próprio Deus. E queridos,
sim, nós temos momentos em que nós sabemos que nós estamos sendo ministrados por Jesus. Todo o tempo o Espírito Santo de Deus está conosco. Mas é diferente quando nós sabemos que Deus está falando conosco. Então, os profetas é um ser que Deus tomou para ele. Então, Deus não quer que profeta fique no meio de todo mundo. Profeta é mais isolado. Profeta, eles entram em crise muito fácil quando eles estão muito tumultuados de gente. Profeta tem esse negócio de ficar recolhido, de se esconder. Profeta, ele tem esses arquétipos que é dele, porque Deus não deixa o profeta misturar muito. O profeta começou a misturar muito, Deus fala, vem para a consagração. Não, porque Deus não gosta que o profeta fique com comunhão. Por quê? Profeta é altar de Deus, que Deus está falando, Deus fala, Deus toma. Queridos, eu sei quando Deus vai me tomar na oração. Eu sei. Quando Deus vai me tomar na oração, até muda a posição. Eu sinto a rema vindo, eu sinto o que eu tenho que falar para dar mais vazão a isso. É algo assim poderoso, amém? E é muito bom, queridos, anunciar aquilo que Deus vai fazer, amém? Mas para isso nós precisamos ter um altar, o nosso coração precisa estar alinhado, e a nossa vida tem que estar em santidade. E o que é santidade? Escolher o que eu falo, escolher o que eu faço, e falar assim, o que eu faço agrada a Deus? Sim, então isso é santo. O que eu estou fazendo agrada a Deus? Sim, isso é santo. Queridos, santidade é o nosso estilo de vida. Santidade é a maneira que você lida com a vida, lida com as coisas, amém? Santidade é estilo de vida, aleluia? Então a presença de Deus só vem em lugares que são preparados, amém? E tem santidade. Não adianta a gente querer, né? Por exemplo, a gente quer fazer um culto e Deus venha descer. Não adianta nós queremos isso. Deus precisa vir com fogo, com graça, né? Mas para isso ele precisa encontrar um altar, amém? Esse ouro que nós estamos vendo, você vai ver que tudo Deus reveste de ouro, até mesmo a vara de carregar, tá? O ouro, querido, ele representa no mundo espiritual, o ouro, para ele, né, estar no seu formato, ele tem que ser purificado. Não se faz joia com ouro sujo. O ouro, a impureza do ouro tem que, né, sair. E para o ouro, para a impureza do ouro sair, ele tem que ser consumado com fogo. E Deus, ele vai colocar tesouros em vasos de ouro, em vasos de barro. E esse ouro é o nosso espírito, né, forjado, é a nossa alma forjada. Então esse ouro é o Espírito Santo dentro de nós. Então Deus quer olhar para nós e ver pureza, refino, amém? Mas para isso nós vamos ser testados, aprovados, certo? O fogo não vem para matar, o fogo vem para nos purificar. O fogo vem para nos transformar. Por que a Bíblia vai dizer que é de glória em glória que nós somos transformados? Você fez 40 dias de jejum, você viveu uma glória. Essa glória vai trazer um nível de transformação. Queridos, toda vez que nós entramos numa porta de consagração de 40, 50, agora 90 dias, nós vamos entrar com uma identidade e vamos sair com essa identidade realinhada, restaurada, purificada, transformada, upgrade em fé em tudo. Mas vai ter o quê? Nesses 90 dias, 50, 40, nesse propósito, você vai ser testado. Você vai viver algumas guerras, você vai se santificar, você vai viver algumas experiências. Mas sempre que nós entramos de glória em glória, nós somos purificados. A gente não é purificado e restaurado ou transformado na zona de conforto. Não tem como acontecer. Zona de conforto é lugar de desfrute. E os filhos de Deus não estão sempre na zona de conforto. Haverá tempos que Deus fala assim, é tempo de descansar, fique em paz. É poucos tempos que Deus vai falar isso para você. Somente quando você estiver esgotado, cansado, Deus fala assim, olha, Larissa, não é hora de jejuar não, vai descansar. Daqui a um mês o Senhor já coloca de novo a vontade de jejuar e você já volta. Né? Você já volta querendo jejuar, querendo fazer. Quando, querido, você vive na consagração, você não consegue ficar muito tempo, né? De férias de jejum. Não que você fique de férias da oração, mas você fica um tempo, às vezes, sem jejuar. Você não dá conta, não. E você que fez o reset, eu conversando com meu irmão ontem, ele falando, mana, não consigo mais comer doce, comer as coisas. Mana, é coisa incrível. Esse reset foi uma bênção na minha vida, amém? Gente, é poderoso, tá? Você muda a alimentação, muda tudo, amém? Nós vamos ver que o candelabro gastou 35, né, quilos de ouro. E uma coisa que... Por exemplo, Deus está fazendo uma tenda de adoração, chamada Tenda do Encontro. Lá vai ter mesa com pães, lá vai ter a arca, lá vai ter o candelabro. O candelabro, querido, significa, hoje para nós,
nós não só temos que ter a salvação, a nossa lamparina de dentro tem que estar acesa. Sabe o que a lamparina de dentro está acesa? É o seu espírito conectado com o céu. Queridos, pensa numa coisa maravilhosa, é ter o Espírito Santo. Querido, você vai no banheiro, ontem Deus me deu uma palavra profética para dar para uma pessoa, eu esqueci de dar. Estava no banheiro, o Espírito Santo falou, fulana, vai acontecer isso com ela, entrega para ela. Eu falei, ai meu Deus, né? Aí eu falei, Deus, aí daqui a pouco eu fui dormir de novo, acordei hoje de novo. Eu falei, então já é uma sentença, vai acontecer, não tem boca, amém? Então, quando você está cheio de Espírito Santo, não tem lugar, querido. Você está num lugar menos oportuno e Deus vai falar com você, porque a lamparina está acesa. Então, Deus está levantando uma geração, não que só tem vasilha sobrando, carregada. Não, querido, a nossa lamparina tem que estar cheia de óleo. A lamparina fumegando fogo, iluminando todo o local que você vai. E a lamparina, o que é a lamparina? É o Espírito Santo em você. É você falar. E as pessoas falam assim, o que é isso? O que está me tocando? Meu Deus, estou arrepiado. É lamparina acesa. Aonde você chega, a atmosfera muda. Tá oprimido, tinha guerra, mas você chegou, tem paz, porque a lamparina, ela incendeia o ambiente com a glória de Deus. E toda a opressão tem que bater em retirada. Amém? Quando a lamparina está acesa, você está no carro, você está adorando, você está fazendo oração de guerra, você está louvando o Senhor, você está decretando, você está conversando com o Espírito Santo. Tudo que você está fazendo, você está declarando. Amém? A lamparina tem que estar acesa. Então, assim como nós vemos a lamparina com as 7 hastes, com a central, 3 de um lado, 3 do outro, acesa, a nossa lamparina precisa estar acesa. Nós precisamos, queridos, a Bíblia vai dizer que não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma cama, ou não se pode esconder uma cidade fortificada, porque dá para ver a luz. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem como a gente passar despercebido. Aonde a gente chegar, quem estiver padecendo, nós vamos ser para essas pessoas um aroma desagradável, porque nós vamos ter cheiro de condenação. Por que condenação? Imagina, você está no mundo, aí chega um homem cheio de Deus, aquela pessoa, você está no mundo, está no lamaçal do pecado, quando aquela pessoa chega, o estilo de vida, aquilo que aquela pessoa carrega, traz para você o cheiro da condenação de que você não está posicionado. Mas para quem está em Cristo, você tem cheiro de mirra. Você fala, meu Deus, encontrei um igual a eu. Encontrei um que tem fome. Ei, vem cá, vem me edificar. Ora por mim. Ei, vem cá, conta um testemunho para mim. Deus quer pessoas que estão com a lamparina acesa. Queridos, o que eu vi nessa madrugada é algo forte. Eu vi uma fumaça de apostasia vindo sobre todas as nações da terra. Vai começar em outros continentes, mas vai chegar no Brasil. Apostasia são pessoas rejeitando Jesus, pessoas que seguiram muito tempo o cristianismo, não vão crer mais. Tá vindo, o diabo tá preparando. Eu vi uma cortina, aí abrindo essa cortina e a fumaça vindo. Essa fumaça é uma fumaça de apostasia, de religiosidade, de incredulidade, distorção do evangelho. Então você que tá com a lamparina acesa, fumega ela na presença de Deus, deixa ela alta. E outra, traga muita vasilha e encha elas de óleo, porque você vai precisar. Deus me mostrava que a presença dele vai se condensar em pessoas nos últimos dias na terra. As pessoas vão carregar a manifestação poderosa de Deus, mas os lugares vão estar secos. Escuta o que eu estou falando para vocês. Eu via pessoas sendo cheias. Pessoas que já carregam Deus vão ser mais cheias ainda. Mas quem está bambeando, quem nunca levou Deus a sério, vão se apostatar da fé. Então me deu um senso de misericórdia. Senhor, eu quero orar pela minha família. Eu comecei a falar, Senhor, resgata as nossas famílias. Então, queridos, começa a pedir pela sua família. Fala, Senhor, tem misericórdia da minha família. Faça atos proféticos na sua casa. Amém? Não vai demorar, queridos, o que vai acontecer. Amém? Então, a nossa adoração tem que subir como um incenso, A gente está vendo falar aqui do incenso que era preparado com as técnicas do perfumista. O que é o incenso hoje? O incenso é o que você faz. O incenso é quando você está adorando a Deus, você levanta a mão para cima. Pessoas que estão com a lamparina acesa, elas não têm vergonha. Queridos, para de fazer essa oração choncha. A oração que você não... Ai, apóstolo, eu não consigo nem falar, porque o diabo está fechando sua boca. O diabo tem tanta autoridade na sua casa que até a sua boca ele não deixa se abrir. Ai, mas eu não sei, parece que tem uma coisa que me trava. O que te trava é o demônio. Querido, tem hora que eu tô fazendo nada, eu falo, Jesus, eu te amo, aleluia, glória a Deus. Meus cachorros chegam e assustam.
Dá umas rajadas de glória dentro da tua casa. Vai orar, fica de pé. Queridos, tem hora que eu sou tomada na oração, eu começo a marchar. Eu falo, Senhor, eu estou marchando em cima do Brasil, estou marchando em cima dos continentes. Ah, Senhor, eu estou sendo tomada agora do poder e autoridade que é no nome de Jesus. Ah, Satanás, eu estou pisando agora nos principados, através da milícia celestial do Senhor, através do nome do Senhor, nós estamos guerreando agora. Querido, você só não é ousado porque você não pratica, porque o demônio está fechando a sua boca, o demônio está te amarrando. Você chega na igreja, você não consegue levantar a mão para cima, porque o demônio tem tanta autonomia sobre você, que ele não deixa você levantar a mão. Querido, quando nós estamos adorando, levanta a mão para cima, dá aleluia, dá glória a Deus, bate palma, canta, pula, fala, Senhor, eu tô te adorando. Você debruça, né? Coloca a sua cara no chão, fala, Senhor, eu te amo, eu te exalto. Por que lá no mundo você descia até o chão, dançava, promiscuamente, né? De forma promíscua, de forma vulgar? Subia não sei na onde, fazia, bebia, extravasava. Agora na presença do Senhor o diabo te amarra? É porque você não é liberta ainda. Porque se for liberto você dança, você pula, amém? E eu vou falar algo pra você, gente, dá lugar na terra, e isso sobe como mirra. Existe a forma de adorar a Deus com palavras, com expressões corporais, pulando, exaltando, batendo palma. Adore ao Senhor de todas as formas que você pode. Exalte ao Senhor em língua. Fala, Senhor, eis-me aqui, o Senhor é meu, eu te adoro, em espírito e em verdade. Senhor, querido, faz isso todo dia, mas tira momentos preciosos para você adorar o Senhor. Para você adorar o Senhor. Faça isso, Ele precisa de você, amém? Para de ser religioso. Para de ser cativo. Porque a adoração sobe como mirra. Deus ama uma pessoa que tem liberdade. Toda pessoa que tem liberdade para expressar adoração vive um outro nível de unção e para receber unção também. Por isso que eu falo, dança na presença do Senhor. Pula, canta, amém? Então, Deus ele vai honrar quem segue os padrões que Ele estabeleceu. Padrões de caráter, padrões de seriedade, padrões da verdade, padrões da obediência. Querido, a obediência libera a autoridade espiritual em alto nível. Obedecer é melhor que sacrificar, sabe por quê? Tem gente que sacrifica, mas não obedece. Agora, toda pessoa que obedece vai sacrificar. Deus vai pedir você renúncia, como Ele tem pedido. Mas o mais importante antes, aprende a obedecer. Se Deus falou pra você não ir, você não vai. Se Deus falou pra você largar a mão disso, você larga a mão disso. Se Deus falou pra você não falar mais isso, você não fala mais aquilo. Amém? Então, o favor de Deus, ele sempre vai acompanhar alinhamento. O favor de Deus sempre acompanha alinhamento. Ah, não adianta você fazer jejum, pagar penitência, fazer isso. Não adianta fazer isso. Você tem que primeiro obedecer. Porque quem obedece vai sacrificar, vai renunciar, vai viver. Queridos, o sobrenatural em alto nível, o sobrenatural na plenitude é resultado de uma obediência radical. Pegou ou não a visão? Amém? Então, a rema desse texto, que esse texto traz para nós, é isso. Amém? Agora, eu quero que você, amém, abra comigo em 1 Reis 8:10, que é o nosso versículo esse ano, temático, não só da conferência, mas é do que nós vamos viver esse ano. Todo ano nós estamos sustentados numa palavra, num versículo, numa direção. E eu quero falar hoje das manifestações da glória de Deus, como que nós podemos sentir a unção, sentir o poder de Deus, amém? E aconteceu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então, o que aconteceu? A glória do Senhor, a presença do Senhor encheu tanto um local que eles não conseguiram entrar. Eles não conseguiram permanecer ali, porque a densidade da glória era muito grande. E, queridos, eu já vi relatos, tá? Por exemplo, na Rua Azusa, as pessoas que iam passando ali, na frente da Rua Azusa, eles caíam, eles não conseguiam entrar. Eles caíam logo quando eles sentiam aquela glória, eles caíam no chão, chorando, arrependidos, porque havia uma glória de Deus. Quando existe a glória de Deus, nós estamos falando que o próprio Deus desceu sobre a terra. Quando nós estamos falando que há uma glória, uma presença palpável de Deus, há uma manifestação de glória, sem que haja um ministro declarando, nós estamos falando que Deus desceu sobre a terra. Ele desceu, ele condensou a presença dele manifesta sobre um local. Amém? Certo? Olha só. 2 Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor é a presença, é a unção do Senhor. Então houve aqui uma manifestação de Deus poderosa, um sinal é a maravilha, o fogo desceu do céu, mas nós estamos falando aqui na parte de que a glória do Senhor, uma atmosfera encheu, amém? Glória a Jesus. 2 Crônicas 7:3, tá? Vocês vão repetindo aí, tá, gente? 2 de Crônicas 7, capítulo 3, amém?
Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor. Então, o que a manifestação da presença, da unção do Senhor vai fazer com o nosso espírito? Rendição. O nosso espírito vai se curvar. Queridos, eu tenho experiências, eu estou num culto, está tendo adoração. Existe um momento quando a adoração ela rompe no meu espírito, que eu sinto uma manifestação maior da glória, da presença de Deus, eu sou obrigada a me debruçar e colocar a minha cara, a minha testa no chão. É uma inclinação automática do meu espírito. Mas isso não acontece quando eu já chego na igreja. Eu estou adorando, eu estou louvando e isso acontece, certo? É assim, algo assim palpável, amém? Então vamos aqui, ó. Abacuque 3,16. Abra comigo, Abacuque, capítulo 3, verso 16. E apareceram distribuídas entre eles línguas como... Perdão, ele errado. Ouvi o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Nós estamos falando de alguém que está vivendo uma manifestação de Deus poderosa, está sentindo um estremecer dentro, um tremor dentro, amém? Então isso pode acontecer conosco, de nós estremecermos, nossos lábios começar, né, a tremer, a nossa carne começar a tremer. Agora Atos 2:3, e pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles, amém? Então eu estou falando da manifestação poderosa da unção de Deus. Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muitos religiosos, pessoas que não querem acreditar na manifestação do Espírito Santo, falam que são línguas conhecidas. Queridos, fala assim, muitos começaram a falar em línguas. Deus deu o dom de falar em línguas que eles nunca estudaram também, mas também línguas angelicais, tá? Então, aqui, olha, Atos 4:31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero profetizar que a Estância Árvore da Vida vai tremer pela glória de Deus. Eu declaro que aquele local vai ser estremecido pela glória de Deus. E nós vamos viver, queridos, o que diz no versículo, amém? 1 Reis 8:10. Nós não vamos conseguir se mover, porque a glória de Deus vai nos tomar, vai incendiar aquele local, amém? Glória a Jesus. Olha só, aqui, 2 Samuel 6:14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Essa dança ela é profética, essa não é uma dança que Davi quer fazer, ele está tomado, ele está adorando. Então, queridos, quando nós estamos diante da unção, nós fazemos coisas que muitas vezes no natural nós teríamos vergonha, mas ali nós somos tomados no espírito para dançar. Então na conferência Global Fire você vai dançar muito. A playlist animada, né? Eu tô montando ela ainda. Na verdade, eu montei umas 4 playlists total. Eu coloquei muita canção e agora eu estou selecionando as que realmente vão, para também não ser muitas, né? Para ser na playlist, né, original nossa, que é a principal, eu quero pôr somente umas 30 músicas, né, só. E na animada eu quero colocar pelo menos umas 7, 8 mais ou menos, amém? Bem animada, para vocês aprenderem, gravarem, amém? Glória a Jesus. Olha só, Apocalipse, abra comigo, Apocalipse 1:17. Quando vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre a mão direita, dizendo, não temas. João vê Jesus e cai como morto, ou seja, igual você, cai no chão no poder de Deus. E as primeiras vezes que a gente cai no poder de Deus, a gente cai mesmo apagado, como morto, sem entender o que aconteceu. Amém? Então, Davi dançando aqui, né, caindo no chão. Olha só, Atos 3:8. E saltando, pôs-se de pé e andava e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Uma manifestação também do Espírito Santo. Amém? Então, aqui nós podemos ver o quê? As manifestações do poder de Deus. Tá? Então na Bíblia nós vamos ver a nuvem de glória do Senhor enchendo o ambiente, o fogo trazendo purificação sobre um local, o vento, né, o mover soberano do Espírito Santo, o tremor, a prostração, né, a sentir essa fraqueza, sentir que o corpo desfalece diante da presença do Senhor, línguas, dança, saltos, né, ousadia. Então choro de quebrantamento, as lágrimas começam a sair automaticamente, você não controla mais aquilo. Então danças proféticas, cânticos proféticos,
Então tudo isso, queridos, é o quê? É uma manifestação da unção de Deus no nosso corpo. Então, eu quero dizer para você que avivamento não é isso. Isso é manifestações físicas do que nós estamos sentindo a um nível tão forte que está enchendo o nosso espírito, derramando a nível de alma e colapsando no nosso corpo ao ponto de nós sentirmos tudo isso. E por que nós conseguimos sentir essa manifestação de unção de glória? Porque nós estamos com fome, sede, nós cremos naquilo ali, nós queremos aquilo ali. Amém? Então, por exemplo, o que nós podemos sentir quando nós estamos num ambiente que a manifestação de Deus está acontecendo? Eu quero que você entenda que avivamento não é pular, tremer, não, querida. Avivamento é quando Deus entra na vida de uma pessoa e transforma o caráter dela. E ela se permite ser transformada. Avivamento é transformação de caráter, é transformação do velho homem para o novo homem. Isso é avivamento para mim, tá? Agora, o que vocês vê tremer, pular, cair, saltar, enfim, é as manifestações físicas de sentir a unção, a glória, a presença, a manifestação de Deus. Amém? Então, o que nós podemos sentir em um ambiente cheio de unção? Eu lembro um dia que eu fui num culto, numa igreja que o povo orava muito. Quando eu cheguei na calçada daquela igreja, eu senti que eu rompi uma película. E eu senti, sim, que havia como se fosse uma carapaça, sabe essas formas de pôr em bolo? Eu falo que é domo isso aquilo ali, né? Imagina uma forma de pôr em cima do bolo redonda. Eu senti que eu cruzei aquilo ali. Eu sentia uma atmosfera que ela não era quente fisicamente, mas ela era quente no mundo espiritual. Eu senti como se o local estava cheio de algo que eu não podia tocar, mas eu podia sentir. E quando eu entrei naquele local, o meu espírito fez puff, abriu. O que aconteceu? Eu entrei num ambiente que estava colapsado da glória de Deus. E é o que nós sentimos na conferência, amém? Só que na conferência nós sentimos num nível elevado. Um nível que, queridos, quando um ambiente está denso de glória, você esquece que você tem casa, que você tem família. Por que um nível de muita glória num local, você esquece que você tem uma vida lá fora? Parece que a sua vida é aquilo ali. Por quê? Toda vez que nós estamos num local que tem muita unção, eu sempre gosto de dizer que nós acessamos o fragmento da Nova Jerusalém. O que é isso? Nós entramos, nosso espírito entra em contato com aquilo que nós vamos viver eternamente. E quando o nosso espírito encontra um lugar que tem tanta glória, você esquece tudo e todos e qualquer coisa lá de fora. Você só lembra se o Espírito Santo trouxer a sua memória para você interceder. Mas parece que ali é a sua casa, parece que a sua vida é aquilo ali. E você não tem saudade de nada, porque por isso que eu falo, Jesus fala que quando nós estivermos lá, ninguém vai se dar em casamento, ninguém vai casar, não vai ver lágrima, não vai ver choro. Por quê? Nós vamos estar plenos e satisfeitos de querer viver ali. Então, quando nós geramos muita unção sobre um local, a sensação é o quê? A sensação é qual? Que nós somos dali, mas não é o local. Nós somos daquela dimensão. Nós somos daquela dimensão porque ali está manifestando a glória de Deus. Aqui, o pastor Júnior, a pastora Bruna, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de vir aqui em casa. O que eles falam? Apóstola, não dá vontade de ir embora. A Anne, já falou para mim, apóstola, eu sinto uma paz, eu sinto uma coisa eu sinto algo tão gostoso, mas por quê? A minha casa carrega essa unção. A sua casa também pode carregar essa unção se você busca o Senhor, amém? E aí, quando nós vivemos e manifestamos um local assim, as pessoas que chegam lá falam, eu não tenho vontade de ir embora daqui, eu tenho vontade de ficar aqui dentro, eu tenho vontade, eu não sei, aqui tem uma paz que excede o entendimento. Apóstolo, eu venho aqui na tua casa e eu durmo de uma forma diferenciada. Queridos, o que é isso? A minha casa, há anos, ela é gerada com unção. Imagina há anos a oração, o hub da oração. E fora quando tinha o hub da oração, que é o hub que eu falo da onde sai a oração. Há anos eu oro sempre na minha casa, eu profetizo na minha casa é um lugar, amém? Então, quando você chegar na conferência, por causa do nível de unção, você vai sentir que há um fragmento da Nova Jerusalém. E quando eu trago essa expressão, o que eu estou tentando dizer? Você vai sentir tanta glória que você vai esquecer que existe uma vida lá fora. Você esquece de mandar mensagem para pai, para mãe. Queridos, você quer viver naquilo ali, naquela imersão. Você quer viver naquilo ali. Você quer desfrutar de cada momento. Você não quer perder. O seu sono sai.
Você pode estar cansado, mas a glória de Deus, ela te ativa, ela te sustenta, amém? Então, você vai se deparar com uma atmosfera diferente. É igual, queridos, tem pessoas que eles ligam essa atmosfera. Às vezes você chega numa igreja, tá tudo perrenga, tá tudo assim, normal. Entra um levita, ou um pastor faz uma oração inicial, o céu rasga. Aquele lugar não estava tomado de glória, mas quando aquela pessoa louvou, a glória de Deus começou a chegar e o seu espírito abriu. Então, quando nós chegamos ali na conferência ou no local que é muito consagrado, uma vigília, como que a gente percebe que o ambiente está cheio de glória? O seu espírito faz pum, abre e automaticamente você já percebe que tem algo diferente na atmosfera. Então, chamar o Senhor numa atmosfera de glória tem mais impacto de que numa atmosfera seca, que precisa ser preparada. Lógico, você começa a orar, a glória de Deus desce. Queridos, esses dias eu tava até comentando ontem com o pastor Júnior, fiz uma reunião com ele. Eu fui fazer meu devocional na sala. Eu fritei na unção, caí no chão. O anjo do Senhor veio e colocou unção em mim. Sabe, eu fui ministrada, né? Eu falei, meu Deus do céu, que glória, que glória. Então, assim, nós estamos esses dias vivendo a atmosfera, o céu tá aberto, né? Deus já tá ministrando as pessoas. E a mesma experiência que eu tive aqui na sala, você pode ter aí também, principalmente você que está orando 90 dias. Fala, Deus, apóstola, foi ministrada por essa unção, eu quero também. Põe esses louvor manto que eu tava escutando. Não, já tinha até feito devocional. Eu estava adorando o Senhor, estava orando, orando, exaltando o Senhor, olhando pro vídeo, cantando ali. Daqui a pouco eu fui arremessada no chão, em glória. Meus cachorros assustou. Quando eu vi, já tinha acontecido. Eu falei, meu Deus. Então, é muito bom ser ministrado pelo Senhor diretamente. O Senhor desce na terra com a unção dele. Ele só precisa de um coração que tem fome, amém? Então, quando nós entramos num local que tem glória, nós vamos sentir o quê? Um peso. Esse peso não é peso ruim, é peso de paz, é peso de fogo, é peso de santidade, é peso de querer, de se entregar pro Senhor, de adorar o Senhor, amém? Nós sentimos um calor espiritual. Esse calor, querido, esquenta o nosso corpo, esquenta nossas costas. E é um calor geral, né? Um calor que ele faz assim, ó, bulbo, ele anda, ou ele esquenta todo o corpo, ou ele vai da cabeça à planta dos pés, amém? É um padrão geral, então você sente o seu corpo queimar, o seu corpo ficar quente. O que é isso? É tanta manifestação de Deus que os seus neuroreceptores sensoriais estão sentindo essa glória tocando no teu corpo, amém? Quando eu sinto anjos, né, principalmente mais perto de mim, eu sinto um fogo bem nas minhas costas. É assim, um local assim que eu sinto aqui, é um fogo, é uma bola de fogo assim, eu sei que tem anjos perto de mim. Então assim, queridos, tudo isso aí é a glória, é a presença de Deus. Outra coisa que nós podemos sentir no ambiente, eu estou falando, queridos, não de você, eu estou falando no sentido geral. Você entra num local, por exemplo, vocês na madrugada, de repente a atmosfera muda e a atmosfera se torna uma atmosfera para quebrantamento, você começa a chorar. Você começa a chorar, você começa a chorar, a se render, se arrepender, a adorar o Senhor. E as lágrimas começam a cair automaticamente. O Espírito Santo, ele tomou conta da sua adoração. E o Senhor esse choro significa a glória de Deus que está sobre o ambiente, está limpando você. Você está vivendo ali um quebrantamento genuíno. Mas não é toda vez que nós estamos numa atmosfera de glória que nós vamos sentir essa manifestação de quebrantamento. Muitas vezes nós vamos sentir manifestações de guerra. É igual, gente, eu começo a marchar, eu começo a levantar a mão, eu começo a declarar, Senhor Deus, agora eu estou marchando sobre o Brasil, eu estou pisando, Senhor Deus, em cada estado do Brasil, eu estou declarando que o Senhor Jesus é o Senhor, eu estou levantando, Pai, sentenças contra todo bruxo, feiticeiro, satanista, estou declarando, Senhor Deus, eu estou pisando no Brasil. Queridos, seja mais ousado ainda, seja louco, pega um mapa do Brasil grande, pisa em cima e fala, Senhor, vai fechando todo o terreiro, vai fechando toda a umbanda, todo quimbanda, todo candomblé, Senhor Deus, eu declaro que essa nação é do Senhor. Melhor ainda, pega o globo e vai declarando, Senhor, o Senhor está visitando a terra. Queridos, Deus precisa de intercessores globais. Mas para isso você tem que pagar o preço. E você que é da madrugada, você tem autoridade para orar em qualquer outro horário. Queridos, é mais difícil orar em outros horários de forma internacional e não acessar a madrugada, porque você pode enfrentar algumas guerras. Mas uma vez que você ora na madrugada, você já tem toda a autoridade, porque você guerreia no horário mais difícil. Então muitas vezes nós vamos estar orando e a manifestação de glória vai ser de guerra. E você vai sentir vontade de interceder, de declarar. E você vai marchar, você vai fazer coisas que você não faz. Você vai levantar a espada. Você vai fazer assim o arco e flecha. Senhor Deus, nós soltamos a flecha sobre a cabeça do valente. Adekeb debácia.
Querido, seja ousado. Eu sou doidinha na intercessão, principalmente de guerra. Eu faço coisa que você nem imagina. Você não tem noção. Eu faço. Principalmente quando eu tô sozinha. Caiu do lugar na terra mesmo. Aí eu vou pra sala. Aí eu falo, Senhor Deus, agora. Agora. Eu ameaço o diabo. Ameaço assim, eu falo, Satanás, escuta bem aqui. O Senhor está levantando uma geração que não tem medo de você, que não tem medo de demônio e que sabe que carrega o Espírito Santo. Escuta bem aqui, diabo. Você já está condenado em Apocalipse. E o Senhor está levantando uma geração cheia. Eu começo a declarar as verdades de Deus. Eu falo quem é Jesus. Não, querido, você tem que ser profético. Mas isso vai acontecer quando você está debaixo da atmosfera. Não adianta você querer fazer isso agora. Às vezes, hoje, no seu devocional, o seu tempo de intercessão, não é de guerra, é de quebrantamento. Hoje é de fogo, igual foi, né, ontem de ontem. Né? Ontem eu estava no carro, intercedendo, orando, né? Eu andei uns 15 minutos de carro, fui intercedendo, orando, fazendo oração de guerra, orando e declarando, né? Orando pela nossa conferência, orando por cada um de vocês. Então, assim, tem momentos que eu sempre tô orando em línguas no carro, mas tem momentos que a glória de Deus fala assim, é oração de guerra agora. E aí ali eu comecei a colocar um capacete da salvação e comecei a guerrear, amém? Vai ter momentos, queridos, que vai ser sensibilidade espiritual. Você vai entrar num ambiente cheio de glória, certo? E aí o seu espírito vai começar a receber profecias. O seu espírito vai começar a ser tocado por Deus. Deus vai começar a falar o que ele vai fazer na tua vida, como ele vai te usar. E aí vai vir uma convicção, um alinhamento. Deus vai começar a trazer remas, coisas para você assim. Você fala, meu Deus, que poderoso. E você vai começar a entrar na dimensão do espírito e Deus vai começar a mostrar, mas por que você está numa atmosfera de glória? Ou nós entramos numa atmosfera de glória. Se você tem uma atmosfera de oração na sua casa diária, a atmosfera já está pronta. Você só precisa falar, Senhor, eu te exalto. Abre na hora. Mas se você não tem uma atmosfera de glória, você precisa abrir ela com a sua constância em orar. Por isso que eu falo, gente, sempre ora. A minha casa toda é tomada de glória. Se eu orar, querido, lá fora, na cozinha, qualquer lugar. Por quê? Aqui é o hub de oração para todas as nações da terra, toda madrugada há anos. Amém? Então é fácil sentir a glória de Deus aqui dentro dessa casa. Agora você pode construir esse ambiente de glória no seu closet, né? Tem aquela mulher, né? O quarto de oração, num cantinho, na poltrona. Nós fizemos a tenda, né? Naquele cantinho da tenda, amém? Nós temos uma poltroninha ali, um lugarzinho. Ora ali todos os dias. Daqui a pouco sua casa está tomada de glória, amém? Então, vem aqui para que você entenda. Quando nós chegamos num local que tem unção, queridos, às vezes, a pessoa só vai estar declarando a unção e a unção vai estar tocando em você. Amém? A unção vai estar tocando no seu DNA. Então, quando você tem fome, quais são as manifestações? Gente, manifestações físicas não é avivamento. Isso é um produto de um coração faminto por Deus. Mas avivamento é transformação de caráter e conduta. Você tem que estar alinhado com Deus. Então, o que nós podemos sentir quando nós entramos na dimensão dessa presença palpável de glória, de poder, né, de Deus? Nós podemos nos arrepiar. É um arrepio contínuo e totalitário. Toda vez que você arrepiar só de um lado, uma perna, a perna direita, a perna esquerda, isso aí provavelmente o seu corpo está sentindo a manifestação de demônios no local. Certo? O arrepio que vem de Deus, ele é contínuo. Ele é dos pés à cabeça. Ele é nos dois braços. Ou ele é em toda a extremidade do corpo. Ele é contínuo. Quando você arrepia toda a parte de cima ou toda a parte de baixo. É um arrepio bom. Amém? Calor no corpo, você pode sentir. O que eu sinto muito, queridos. Por isso, quando nós estamos num alto nível de unção, já sentindo Deus numa outra dimensão, você já se edificou, você já se consagrou, você é derrubado muito fácil porque você sente a eletricidade. E só consegue sentir essa eletricidade, esse poder, uma vez que você tem odre para isso. Porque os seus ossos é como se fossem os receptores dessa glória. A unção, esses raios, eles vêm e eles entram em todos os seus ossos. E aí você é tomado de unção, você treme, você rola. Às vezes é difícil as pessoas te segurar. Por quê? Essa eletricidade de Deus, ela entra em você. Então, geralmente no começo, às vezes você não tem estrutura espiritual para receber esse nível de poder de Deus. Porque você está começando, você está engatinhando, você é um bebezinho espiritual. Às vezes você vai repousar no Espírito Santo. Você vai ficar ali apagado um tempo, vai levantar. Foi assim a primeira vez. Porque, queridos, para nós recebermos o nível de unção que nós estamos gerando agora, né? Por exemplo, quando eu estou orando aqui na madrugada,
Muitos de vocês falam assim, apóstolo, eu fui arremessado, eu caí no chão, eu fritei. Apóstolo, o que é isso? Eu fui levantado. Apóstolo, eu tremi todo. Meu Deus, apóstolo, o que é isso? Eu falo assim, é o poder de Deus descendo sobre a sua vida. Mas por que você consegue receber hoje nesse nível? Porque você se consagra, você jejua, você lê a palavra de Deus. Tem mais de Deus em você do que as coisas do mundo, porque do mundo você já morreu para elas. Então hoje, você está no reino natural por causa do corpo, mas você mortifica ele todo o tempo, mas todo dia você está alimentando o espírito. Então, queridos, a pessoa só consegue tremer, ela só consegue viver essa manifestação uma vez que ela realmente aumentou o odre. Ou, do contrário, ela crê. Só que quando ela recebe, ela sente. Ela fala, meu Deus, eu vou morrer com isso aqui. Gente, não é que doa, não é que dói, mas é algo tão sobrenatural que você não tem controle sobre o teu corpo. É um raio, são raios azuis que entram no seu corpo, é uma coisa assim sobrenatural. Eu já tive cada experiência que eu acho que eu só vou poder contar realmente no livro quando Deus permitir, porque tem coisas que para quem não tá na fiação, escandaliza, amém? Nós podemos sentir o vento do Senhor não tendo vento. Nós podemos sentir aquele nosso corpo todo tremer, certo? Nós podemos começar a pular igual pipoca no chão. Nós podemos rolar, babar, cânticos proféticos. Quando eu vejo, às vezes eu sou tomada em cânticos, eu começo a cantar profeticamente, amém? Prostração, né? Gestos que você não está acostumado a fazer. Fraqueza no corpo, quando você viu, você já caiu na unção, no poder. Tem gente que às vezes está ali, tem tanta glória naquele culto, quando vê ele já caiu. Deus troca as línguas. Queridos, Deus faz pessoas, né, serem tão tomadas, elas começam a dançar profeticamente, lindamente, pessoas que nem sabem dançar. Começam a dançar, passos ordenados. Não, eu já vi cada coisa, eu já vi cada manifestação de Deus, amém? Choro, aquebrantamento. Começa a contar aqui o que você já sentiu na presença de Deus. Qual foi as manifestações? De repente você começa a profetizar uma ousadia que você não tem. Amém? Você começa a sentir Deus de uma forma, cheiros. Você está ali, você sente cheiro. Muitas vezes você pode ser arrebatado em sentido, você está caído ali, mas Deus levou os seus sentidos numa outra dimensão para viver uma experiência. Amém? Certo? Então conta para mim aqui, quais foram as experiências que você já teve? Gente, todas essas experiências são manifestações do poder, da glória e da manifestação de Deus, num local que está colapsando de unção, ou seja, está colapsando da manifestação de Deus. Uma pessoa pode carregar isso, um local pode estar carregado isso, porque muitas pessoas oraram. Então lá na nossa conferência, além de nós termos pessoas cheias de unção, nós temos um ambiente que já está tomado da unção e da glória de Deus. Este ano eu quero que vocês entendam, nós estamos gerando um ambiente extremamente profético, extremamente avivado, extremamente pronto para qualquer serviço, mas o profético vai estar aguçado em alto nível, e o avivamento também, o óleo de avivamento em alto nível, amém? Nuvem, amém? No final do reset eu fui pro chão, literalmente não aguentei. Cântico, gente, agora deixa eu falar algo que Deus falou para mim, né, no reset. Sabe o que Deus falou para mim? Que não basta, não basta, nós temos só o espírito preparado e a alma. O nosso corpo tem que estar alinhado. O nosso corpo tem que estar mais, né, alinhado possível. Por quê? Senão o nosso corpo não aguenta. O nosso corpo, quanto mais alinhado ele estiver, maior será a unção que você vai receber. Nós recebemos a unção nos ossos e no espírito. A unção em nós, ela se condensa nos ossos. A unção vai se condensando nos ossos. Como que eu sei disso? Eliseu havia morrido, jogaram um morto em cima, a unção estava ali nos ossos dele. Queridos, quando nós estamos vivos, a unção está condensando no espírito, mas uma vez que nós já não estamos mais aqui, a unção, toda a unção que está no seu espírito, na sua alma, na sua carne, ela fica nos ossos ali, amém? Então, nossos ossos são reservatórios, mas para os nossos ossos ser reservatório de unção, nós temos que ter saúde. Não adianta, querido, você ter uma mensagem e o seu corpo está danificado, né? Não adianta, então nós precisamos, o nosso espírito é cheio de unção, a nossa alma é cheia de unção também, por isso que ela é transformada de glória em glória, mas os nossos ossos, então, nós fizemos o reset, nós fizemos 90 dias, ano passado eu fiz 2 resets, gente, eu nunca mais fiz, gente, Deus me trouxe a um nível de profecia, assim, de mês, de data, de ocasiões, assim, poderosos, amém? E é algo assim avassalador, amém? Então você que quer viver essa manifestação. Gente, eu quero que você entenda. As pessoas que mais recebem de Deus são as que se preparam, são as que se mortificam, as que morrem para a carne, as que morrem para a alma. Se você quer ser ousado e quer jejuar até o dia 24, mas o dia 25 eu não deixo você jejuar, não quero ninguém jejuar no dia 25. Você sabe por quê?
Porque quando nós entramos na festa com o noivo, nós temos que celebrar. E, querido, eu preciso que você esteja forte para sentir o que você vai sentir. Preciso que você coma, que você desfrute, que você viva ali, certo? Então, jejua até dia 23, se você quiser. Mas prepara o seu odre, expande o seu odre. Quanto mais edificado você tiver. E outra, reta final para a conferência, tira televisão, rede social, só entra para se edificar e nem toca mais em rede social. Não deturpa a tua mente, não, a não ser para ver aí, né, as nossas stories, os louvores que a gente está postando, se for algo edificante, se for, né, uma pregação que você gosta de alguém para te edificar, mas nem rola reels, nada, nem rola nada no TikTok. Gente, eu entro na total, eu entro só para postar as coisas para vocês aqui, não entro, não vejo, minha equipe que responde na maioria das vezes, amém? Queridos, é isso, amanhã eu vou fazer uma live poderosa explicando sobre a conferência. Um dia abençoado, poderoso para a sua vida, para a sua casa. Amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Aleluia.